Tá começando mais um Podvest e o curso que a gente vai falar hoje é Psicologia. Hoje a gente tem dois convidados muito especiais, começando pela Eliane Ottoboni. Eliane, obrigado por comparecer. Eu que agradeço, Gui. E também o estudante de pós-graduação no ITEC e formado na FEA, Matheus Rocha. Obrigado, Matheus, por comparecer. Obrigado eu pelo convite. Antes da gente começar, agradecer aos nossos patrocinadores, começando pela Helenita, que é uma marca de bolsas de artesanato. Então o Instagram vai ficar aí na tela, depois dá uma conferida lá. Também a Facu4U, que é a nossa plataforma, que tem o mesmo propósito que a gente, te ajudar a escolher a faculdade certa para você. Então o QR Code vai ficar na tela, depois dá uma acessada lá. E também a ITEC, que é referência em psicologia, em atendimento e curso, que é a Eliane que comanda lá. Você podia também falar um pouquinho para a gente. Sim, venho hoje, representar a minha equipe do Instituto de Terapia Cognitivo-Comportamental, ITEC, Araçatuba. Eu como diretora do ITEC. O ITEC existe há 19 anos, Gui. E ele iniciou com os atendimentos clínicos e avaliações e, paralelamente, já iniciando alguns cursos de extensão e, logo em seguida, depois de 2, 3 anos, já os cursos de pós-graduação. Que legal. Então, é isso. Também a gente tem uma professora e um aluno aqui, né? Então, que você pudesse contar um pouquinho de como começou o seu envolvimento com psicologia, como que foi o começo de escolha de faculdade? Claro. Bom, não foi diretamente a minha primeira escolha, né? Eu queria muito fazer arquitetura na época que eu fui prestar o vestibular, mas eu já tinha um filho e para mim seria muito difícil estar saindo de Araçatuba. Então, eu teria que escolher um curso que tivesse em Araçatuba e na época não tinha arquitetura. E estava na segunda turma da psicologia da Unip. Então, eu olhando para os cursos e eu falei, nossa, eu acho que psicologia é algo que eu me identifico tanto quanto a arquitetura, que seria a minha primeira escolha. E me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela psicologia já no primeiro ano da minha graduação. E eu tive professores muito incríveis, muito. Eu tive uma base de formação na graduação muito boa. E foi dentro da graduação que eu iniciei, então, a minha carreira profissional mesmo, me engajando nos projetos científicos, de supervisão, indo para congresso com as minhas professoras, indo apresentar casos clínicos já no 5º ano com as minhas professoras. E foi assim que tudo iniciou. Mas a minha escolha, não era a minha primeira escolha, mas eu sou muito grata pelo caminho que eu segui e de ter enfrentado a minha segunda opção, por exemplo. Eu sou apaixonada pela minha profissão, apaixonada por aquilo que eu faço, pelo meu olhar das pessoas, um olhar gentil, um ouvido atento aos meus pacientes e às famílias deles que vêm junto. Legal. Matheus, e queria saber também de você como que foi essa escolha. Então, no terceiro colegial, naquela indecisão do que fazer, né, e tal, em um papo com uma amiga minha, uma amiga bem próxima, inclusive, ela era minha melhor amiga. E aí eu perguntando pra ela o que ela achava de eu fazer psicologia, porque eu tinha visto na internet e tal, sobre o curso, ela me disse que seria interessante eu fazer, porque casava muito com o meu jeito, minha personalidade, porque a minha vida toda eu sempre tive muitos amigos, né? E eu era aquele amigo que escutava, paciente, tolerante, né, com as pessoas. Então, foi a ajuda dela, né, principalmente. Depois eu pesquisei mais sobre o curso, sobre os lugares onde tinham, tanto aqui na cidade como fora. E fiz o vestibular no Salesiano, passei, né? Depois eu fiz o vestibular da FEA, na FACFEA, onde eu me formei. E o diferencial para eu escolher a FEA foi tanto pelo valor,
como também pela minha colocação, né, meu desempenho na prova. Eu acabei ficando em primeiro, né? E aí, minha mãe me incentivou, faz lá na fé, é mais perto de casa também. E aí casou certinho. Entendi, legal. E, Eliane, o que eu percebi de vocês falando no começo já, você tem que ter um ouvido muito atento, né? É uma coisa que, aliás, todo mundo deveria ter, né? Mas na psicologia é um dos pilares muito importantes, né? Muito. Um ouvido atento, a gentileza ao ser humano, o olhar de gentileza, de empatia. Precisa muito gostar, né, do ser humano em si. Ser bastante observador. É uma profissão que a gente exerce muito da observação, principalmente na área clínica. O estar ali, o estar presente, plenamente presente naquele momento da sessão, daquele paciente, que aquele momento é todo para ele, e estar atento a tudo o que vem. Desde que a gente faz, né, a sondagem de critérios diagnósticos, saber fazer o acolhimento do sofrimento, porque a gente lida com muito sofrimento do ser humano, mas o ouvido atento e gentil, e um espaço sem julgamentos. Legal. E você falou que normalmente as pessoas procuram psicólogo quando estão com algum problema, ou estão passando por alguma dificuldade. Existe também as pessoas que procuram só por uma, entre aspas, manutenção, igual, vamos supor, é um nutricionista que o cara vai para emagrecer, ou fazer alguma coisa do tipo. Depois que ele concluiu aquele processo, ele faz uma manutenção com a nutricionista. Mas passado, existe isso na psicologia também ou não? Existe, sem dúvida alguma, só que é menos frequente. Uhum. A demanda maior é quando o ser humano já está em sofrimento, ou está passando por episódios de sofrimento, ou momentos da vida que não deram conta sozinho de fazer o manejo de situações problema. Mas, assim, eu recebo pacientes que vieram fazer o processo terapêutico para autoconhecimento, consciência de si mesmo, de funcionamento, melhora da qualidade de vida, das relações, entender quem é aquela pessoa, como é que ela funciona e o que fazer com tudo aquilo de bom que tem ali, né? Entendi. E não necessariamente precisa estar em sofrimento. Mas uma característica bem importante também, que quem estiver pensando na psicologia, a disponibilidade para o outro, né? Porque a importância de estar disponível ao seu paciente. Porque a pessoa não escolhe a hora que ela vai ter uma crise de ansiedade, por exemplo, e em muitos momentos ela vai precisar da sua orientação e suporte para manejar, para utilizar de técnicas naquele momento. Quem trabalha, por exemplo, com crianças, adolescentes, tem a demanda desses pais, às vezes situações específicas que precisam de uma orientação naquele momento. Então, ter disponibilidade ao outro também é uma característica bastante importante e que quem estiver querendo seguir a carreira da psicologia, que tenha bastante consciência do quanto você estará disponível ao outro. Legal. Matheus, você acabou de formar, né? Você é um recém-formado faz 1 ano que começou a pós. Você já começou a trabalhar? Como que tá essa parte de trabalho? Então, logo que eu me formei, já surgiu a oportunidade de participar da pós-graduação no ITEC, em parceria com o IPEX. Só que em março veio a pandemia e meio que deu uma brecada nessa minha vontade dos estudos e tal. E aí, em agosto, nós começamos, né? Demos o pontapé inicial. Começamos, e aí aprendendo mais com as matérias, com que os professores estão passando, aquilo foi me dando mais confiança em começar, né? Mesmo diante de um ano difícil, de um momento complicado, né? E só que aquilo que eu aprendi na pós-graduação foi muito importante para eu me sentir seguro, né? E me sentindo seguro, eu fui atrás de começar a fazer um Instagram profissional,
retomar aquilo que eu vim aprendendo, que eu aprendi na faculdade e linkar com o que eu tô aprendendo na pós-graduação. E aí, este ano eu comecei a atender já. Estou em atividade e quando você começa, é muito importante porque você retoma, né, aquela sua vontade em ajudar as pessoas, aquela sua vontade de voltar a estudar com frequência, né? E isso me motivou muito, me deixou muito feliz, né? De estar atendendo, de estar atuando, de estar ativo na psicologia, né? O que talvez faltou para mim ano passado e tal, mas agora eu tô bem motivado e com a ajuda da pós-graduação eu pretendo ficar ainda melhor. Legal. E o Matheus tocou num ponto, Eliane, que eu acho que é muito interessante de você comentar, que é o começo do atendimento, né? O começo profissional e também depois eu queria que você entrasse, Matheus. Como que foi o seu começo para você ganhar a confiança do paciente? Essa parte de início, eu acho que é uma outra coisa muito importante, né? E muito difícil. Sim, ainda mais na psicologia, né? Porque quem busca terapia geralmente quer pessoas mais velhas, com mais tempo de formação. Então, isso às vezes impede o paciente de fazer a formação de vínculo de confiança com o psicoterapeuta. Para mim, como é que foi? Não foi difícil, né? Eu além, sei lá, do fator sorte, né? Eu sempre me esforcei muito, muito mesmo, para ser uma boa profissional. E para ser uma boa profissional, eu precisava estar em contato direto com o estudo e com profissionais que eram referência para mim. Então, eu falo assim, que eu iniciei a minha carreira profissional dentro da graduação. E essa é uma dica que eu deixo também para os graduandos, para os pretendentes, né, da graduação da psicologia, que aproveitem de toda e qualquer demanda de oportunidade dentro da graduação, principalmente, porque as faculdades, as universidades trazem essa demanda de oportunidade, de estágios, por exemplo, iniciação científica. Estejam perto de profissionais referências, né? Aqueles referenciais de profissionais para vocês, para a abordagem que você já sabe mais ou menos que você quer seguir, porque a gente tem várias abordagens dentro da psicologia, então tem que fazer uma escolha para depois seguir sua carreira. E muito estágio. Então, assim, eu fiz estágios maravilhosos, obrigatórios e não obrigatórios, que foram divisores de água, assim, na minha vida pessoal e profissional. E que, então, durante a graduação, eu já fui me moldando e, inclusive, adquirindo confiança técnica, né? Que também é muito importante, para eu dar conta da demanda que ia vir depois disso. E aí, já no 5º ano, eu fui fazer estágio onde? No ITEC. E aí, eu fui fazer estágio no ITEC, e as minhas professoras eram muito, muito boas, eram um super espelho profissional para mim, e muito generosas na forma de me supervisionar, de me orientar tecnicamente, de passar a informação técnica, e isso me deu uma base muito boa. Então, já no meu 5º ano, eu terminando o final do meu 5º ano, eu passei na pós-graduação da FAMERP, em terapia cognitivo-comportamental, a pós-graduação que hoje é a especialização que tem no Instituto já há alguns anos, no ITEC, e no final do meu 5º ano, eu fui convidada para entrar de sócia no ITEC. Então, assim, eu já saí meio que com a oportunidade ali, né? Mas houve um grande esforço para isso. É aquilo que eu falo, não tem dia, não tem hora, você pode, eu posso, né? Não tem essa de, vou ver. É estar disponível, inclusive, para o aprender, para o experimentar, das oportunidades profissionais que aparecem. Eu passei num estágio também, que também não era obrigatório, apareceu uma oportunidade na faculdade pelo CIEE na época, e eu fui prestar e passei,
e fui com um contrato de 6 meses, acabei ficando 1 ano e meio, era em RH. Sou muito grata também por essa oportunidade que eu tive, que foi sensacional e hoje utilizo ainda, depois de 22 anos, utilizo muito do que eu aprendi, do que eu vivenciei lá profissionalmente, lá que eu fiz um curso muito bom também a respeito de avaliação de personalidade, muito utilizada também em recursos humanos. E assim, são oportunidades. E só que as oportunidades, elas aparecem com mais facilidade para quem está disposto a ir em frente, né? Sem preguiça, com força de vontade, com humildade em aprender, ouvir aquilo com interesse, né? E o interesse do saber. E foi assim. E aí eu iniciei, então, a minha vida profissional de atendimentos. O início não é fácil, nem um pouco. Você meio que paga para trabalhar. Só que vale a pena, porque a experiência clínica, ela te traz muita demanda daquilo que você precisa colocar em prática. Então, tudo aquilo da teoria é na prática clínica, no caso de quem for optar pela prática clínica, né? Que tem outras áreas também dentro da psicologia. Que você vai lidando com casos diversos. Uma dica também super importante, assim, entrar em algum projeto social, de atendimento social, seja de baixo custo ou voluntariado mesmo, gratuito, porque você tem uma demanda muito grande de casos, uma diversidade de casos. Então, isso te gera cada vez mais experiência. E, por um longo período de tempo, pelo menos nos primeiros 5 anos, eu fazia supervisão semanalmente com profissionais experts, né? Então, que me guiavam e me direcionavam. E eu também ia adquirindo autoconfiança, porque é o feedback que também te traz de que você está indo no caminho certo. Psicologia tem muito de feeling, né? A pergunta na hora certa, o questionamento, fazer um bom levantamento de critério diagnóstico. E aí a experiência com os anos, né? Às vezes um paciente novo começa a te falar, você já tem o diagnóstico ali, já no primeiro momento. Mas é isso, e fazer supervisão. Aí eu fiz a pós-graduação, 2 anos de especialização, e da especialização eu já emendei o mestrado na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e pretendendo seguir a carreira acadêmica. Mas não a seguir exatamente do jeito que eu imaginava que eu seguiria. Foi um pouco frustrante, mas cheguei a dar aula na faculdade aqui por um período. Foi uma experiência super legal, até mesmo para eu adoro dar aula, mas que a minha praia era mesmo para pós-graduação e não para graduação. Era um outro universo da minha carreira acadêmica. E aí eu conciliava as duas coisas, a carreira acadêmica com a minha carreira profissional na psicologia clínica, né? Como psicóloga clínica. E que é também a minha paixão maior, né? É lá que eu estou todos os dias e me dedico. E também a pós-graduação, que o Matheus participa. E na pós-graduação eu dou algumas aulas e dou supervisão. Supervisão clínica, que nem no caso eles precisam começar a atender, porque eles precisam ter casos para nos trazer para supervisão. Entendi. E o seu começo, como está sendo, Matheus? Então, uma coisa que você disse agora há pouco, de você aproveitar tudo aquilo que a faculdade te oferece. Por exemplo, assim, agora eu estou utilizando materiais que eu desenvolvi, né, que eu mesmo fui criando para melhorar minha atuação, como eu fiz no último ano. Por exemplo, assim, materiais sobre ansiedade, né, para a gente expor, para a gente fazer uma explanação daquilo para o paciente, né. Então, aquilo eu já fui fazendo, já fui pegando questões de sintomas,
questões de técnicas, né, que a gente utiliza na nossa abordagem, né? E também uma coisa que a Eliane disse é ter referências próximas, né? Até hoje eu mantenho um contato com um querido professor que fez parte da minha trajetória na faculdade, né? E hoje já me deu 2 aulas, né, na pós, né? Então, ele é um cara bem próximo, que eu quero manter bem próximo de mim, porque ele me ensina muito, né? Me indica livros, puxa minha orelha, e é isso. Legal. E, o Matheus, voltando na parte da faculdade também, que a gente tava conversando lá fora, que às vezes a pessoa entra na faculdade e acha que acabou, né? Já passou, e aí você se forma e também acha que acabou, já passou mais uma etapa, não precisa fazer mais nada. Queria que você contasse um pouco como que você foi conciliar essa parte da faculdade, porque, de novo, né? Não é só estudar, você tem outras coisas também que envolvem a faculdade, mas também não pode não estudar, né? Você fala especificamente o período da faculdade. Isso. Eu trabalhava, né, num ramo bem distante da psicologia. Então, eu tinha que pegar minha bicicletinha, ir pro serviço, voltar rápido, ir pra faculdade. Então, no começo da faculdade, você ainda tem um tempinho, né? Um tempinho extra para você curtir, para você estar com os amigos, né? Fora da faculdade e tal. Mas, no final, aquilo já complica, né? Então, o final é um grande divisor porque é aquilo que você tem que fazer, então você tem que se dedicar, né? Então, você tem que se abdicar de momentos do final de semana, né? Você tem que ir atrás de materiais, de livros, né? Para você estar atualizado, né? E reler os livros. Então, foi um período bem difícil, né? Às vezes você tem que estudar de madrugada, né? Muitas vezes você tem que estudar de madrugada. Você tem que pegar seu período de almoço e estudar, né? Fazer aquele almoço bem rápido para dar tempo de você conseguir fazer as coisas da faculdade. Entrar mais cedo ou perder um pouco do almoço para você conseguir sair mais cedo do serviço para você entrar na supervisão. Minha supervisão era 6 horas, né? Então era extremamente complicado e meu professor Márcio era bem rigoroso com o horário. Então tinha que sair mais cedo, né? Como a faculdade era a prioridade, então você tinha que conversar lá no serviço para dar tempo, né? De 6 horas você tá lá já pronto com a sua pasta, né? Com informações sobre o seu paciente ali para você começar a supervisão. E aí você sai de uma supervisão, já tem que... Caso você tenha feito um relatório na parte clínica, caso você tenha feito um relatório que não está muito legal, o professor pega no seu pé para você refazer, né? Para você arrumar certinho a pasta, as documentações do paciente, para ficar uma coisa diária, não deixar para trás, porque deixar para trás é muito ruim depois, né? Te sufoca. E é isso, é bem correria o último ano. E eu também queria saber, o Matheus falou, a gente tem que, acho que voltando no ponto que você falou, né? A gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas e tá aberto a isso também na profissão, né? Sem dúvida alguma. Abrir mão de muitas coisas. Finais de semana, descanso, né? Muitas. Uma família que tenha compreensão, né? Do amor e do respeito por aquilo que você faz. Então, maridos, filhos, as esposas. E aí você consegue dar conta. E ter a compreensão de que às vezes você vai estar num lugar social, muitas vezes, você vai estar socialmente em algum lugar, num restaurante, num casamento, num mercado, e vão te parar para fazer uma terapiazinha, uma orientação ali. E sem dúvida alguma, que nem
nós estamos com pouquíssimos finais de semana livres, né? Temos o domingo livre. E é o que tem, é aceitar aquilo que tem, porque eu falo muito assim, Gui, eu acredito muito nas escolhas, né? São escolhas pessoais, são escolhas de vida. Então, assim, por que eu tenho o direito de reclamar daquilo que eu mesma escolhi para mim? E de algo que eu escolhi que me faz tão bem diariamente. Claro que em alguns momentos, que nem principalmente agora, né, nesse período de pandemia, há um ano a demanda ela está muito grande, muito. Então, nós estamos assim bastante exaustos, bem exaustos no nosso trabalho, porque a demanda ela é muito grande. Então, se você tiver saúde para trabalhar 24 horas por dia, você vai trabalhar, seja presencial ou remoto, ou online. Então, isso traz uma exaustão física, inclusive. Porque a exaustão mental ou emocional, depois de tantos anos, né, praticando da psicologia clínica, a gente consegue ter uma audição seletiva, fazer um filtro em relação a isso, a compreender a demanda do problema que é do outro, né? E a gente não entrar no problema que é do outro, porque senão nós vamos adoecer junto dele. Mas realmente, assim, é uma profissão que não tira férias, né? Ah, tira férias. Tira, você tira uma semana, 2 no máximo, mas dificilmente seguido. O único momento que o ITEC fecha são 2 semanas no final do ano, entre Natal e Ano Novo, porque geralmente as pessoas também não estão presentes, né, os pacientes, ou também não estão no engajamento de dar continuidade naqueles diazinhos de festa, no processo terapêutico. Então, é algo que a gente consegue dar uma respirada ali, estar com a família naquele momento. Mas agora que veio a demanda e a modalidade do online de uma forma muito mais presente, muito mais frequente do que era antes. Então, agora não tem dia, lugar, nem hora. Não tem mais aquela questão só de, eu atendo ali na clínica, ali no ITEC, na minha sala. Não. Atendemos em qualquer lugar, a qualquer hora. E isso acaba limitando mais ainda qualquer tempo livre que você tenha. Então, a importância também de administrar isso pela qualidade de vida do profissional, né? Então, ter o tempo para atividade física, para o momento que você está livre, ou que você está com a família, ou com os seus amigos, que ele seja pleno ali, né? E que você esteja plenamente ali, para que a gente também possa ter uma qualidade e uma saúde mental preservada diante de tanta demanda que está vindo. E Eliana, eu queria até tocar no assunto que eu achei que psicólogo só trabalhava com clínica, assim. Qual que são as outras áreas que a psicologia pode abordar e que a pessoa, às vezes, o pessoal que está assistindo e ouvindo, também tem essa mesma opinião? Então, ela pode trabalhar em institucional, né? Empresa, educacional, em escola, hospitalar, né? Nos ambientes de saúde. E aí, Matheus? Residência terapêutica. Residência CAPES, terapêutica. Por exemplo, as jurídico. clínicas de dependência química ou residências terapêuticas para transtornos psiquiátricos. Parte jurídica também. Jurídica, assistência técnica judicial. É muito amplo. bem Onde tem muito pessoa, amplo, né? deveria ter um psicólogo. É muito amplo. Trânsito também, né? Psicotécnico para trânsito, Psicotécnico. psicologia do trânsito. É bem amplo mesmo. Psicologia social. E vocês falando, eu acho que Do todo esporte. Do do esporte também, que né? Araçatuba está precisando de um profissional especializado na psicologia do esporte. Sim, eu tenho muita procura, principalmente dos jogadores de tênis, né? Essas equipes, uma moçada que está muito forte vindo aí. E estamos carentes em Araçatuba e na nossa região por especialistas em psicologia do esporte. Gui, é interessante também agora, tá vindo em alta a psicologia dos esportes online, do e-sports, né? Então, tem psicólogos que atuam no cuidado, no suporte
a essas equipes, né? Equipes que precisam, né? Que estão em uma rotina muito grande, então precisam desse suporte, esse acolhimento, né? Que interessante, eu não fazia a menor ideia que tem tanta teve coisa uma reportagem no Fantástico sobre as equipes dos jogos online. online. Sobre a profissional, a psicóloga do esporte, desta equipe em específico, um trabalho muito, muito, muito interessante. Que legal. Eu fazia a menor ideia que tinha tanta... Uma coisa, acho que super coisa. legal também da gente, né, frisar, Matheus, é que a psicologia é ciência. E ultimamente, né, de alguns anos para cá, todo mundo tem buscado, né, o maior número de pessoas buscando pela qualidade da saúde emocional, mental. E aí apareceram muitas terapias alternativas, né, que são as pseudociências. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a população e principalmente os graduandos e os profissionais de psicologia, recém-formados ou não, para ter a referência da ciência, aquilo que tem embasamento científico, que tem referencial científico, porque, inclusive, fazer práticas de pseudociência dentro da psicologia ou paralelamente à sua profissão, você psicóloga, enquanto psicólogo ou psicóloga, aplicar uma técnica alternativa, uma pseudociência, isso é crime para o nosso conselho. Para o pessoal que está querendo fazer psicologia, né? Ali Eliane estava falando sobre essas pseudociências. Então a gente aprende, tem 2 semestres na faculdade onde eu fiz, sobre ética. Então a gente aprende sobre o código de ética, o que o psicólogo pode fazer, o que não pode fazer, o que é vetado e tal. Então é muito interessante também estar atualizado, né, sobre o que está sendo estudado, o que está sendo testado, né? Então a gente, como psicólogos, precisamos ter um conhecimento sobre e estar inseridos na psicologia, né, baseado em evidências, né? Precisamos de evidências, muito estudo, né? Estudos excessivos que comprovem que determinado transtorno pode ser manejado de um jeito, né? Então a gente precisa disso. Legal. Até tocando em outra área também que eu tenho curiosidade de saber, qual que é a diferença, assim, sei que vocês dois são psicólogos, né? Mas eu acho que muitas pessoas não vê tanta diferença entre um psicólogo e um psiquiatra. Uhum. Então, Eliane, se pudesse falar um pouquinho a diferença para o pessoal. O psicólogo, né, então, é o profissional que faz a psicoterapia, né? Então, o processo da psicoterapia ou todas essas outras áreas que a gente falou dentro da psicologia. O psiquiatra é o médico especialista em psiquiatria. Então, o médico psiquiatra, ele faz avaliação diagnóstica, ele receita medicação, se necessário, para intervenção daquele caso, daquela doença, daquele transtorno psiquiátrico. E também existe uma especialização dentro da psiquiatria médica, né? Que o médico psiquiatra, ele também pode ser psicoterapeuta. Ele faz uma especialização, e aí dentro, então, da atuação médica dele, ele tem a especialização e a autorização para também fazer psicoterapia, aplicar a psicoterapia. Então, o psicólogo faz terapia, né? O médico psiquiatra, ponto, sem a especialidade em psicoterapia, vamos pensar assim, que faz avaliação diagnóstica e receita a medicação, faz o tratamento medicamentoso quando necessário. Entendi. Legal. E até, Matheus, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência, como está sendo fazer a pós lá no ITEC, como que foi essa escolha. Não se sinta pressionado, porque ele está aqui. Para o pessoal aí saber, na parte clínica da psicologia, né? Então, nós temos muitas abordagens, né? Temos a psicanálise, temos a fenomenologia, temos a sócio-histórica, né? Que é um olhar social, e temos a linha cognitivo-comportamental, né? Que
começou lá na década de 60, né, e tal. Então, essas abordagens a gente vê na faculdade, né? A gente estuda, temos semestres sobre essas abordagens, né, e tal. Então, no último ano, a gente precisa escolher uma abordagem para trabalhar. Ao psicólogo, é essencial que ele escolha uma abordagem só, não utilize várias, né? E tem uma linha de raciocínio baseado em evidências, né, para o seu trabalho. E na faculdade, eu me interessei, me apaixonei pela terapia cognitivo-comportamental, né? Então, eu usei ela na faculdade, no último ano, atendendo, né, com minha abordagem. E cada vez mais, no contato com ela, eu fui vendo que aquilo se encaixava para mim, e nada mais, né? Aquilo se casava com minha personalidade e tal, porque tem muito isso também. E a terapia cognitivo-comportamental é minha abordagem até hoje, né? E com base nela, o ITEC fez essa pós-graduação, né? Que lá é voltado para isto. E nela a gente aprende desde o comecinho, né? Da psicologia cognitiva, da ciência cognitiva, né? Vai lá no início mesmo, nos experimentos comportamentais, em laboratórios, tudo aquilo, para ir começando a falar sobre terapia. Então, tudo isso, né, me anima demais, né? Tenho muito interesse nisso, né? E após me ajuda a entender mais sobre a abordagem, porque na faculdade a gente tem um estudo, só que não é tão voltado para aquilo, né? Sim. E na pós a gente tem a oportunidade, né, de estar mais engajado, de estar atualizado, né? Para você ter noção, mês passado eu tive aula com o professor Dr. Bernard Rangé, né, o Rangé. E foi incrível, né? Mesmo que online, tá ali de frente, eu tirei várias fotos assim do notebook. Ele é um dos maiores referenciais na psicologia cognitivo-comportamental Que do nosso legal. país. Eu comprei um livro dele em 2018, eu acho, para usar na faculdade, né, que se chama Psicologias Cognitivo-Comportamentais. E nela tem muitos capítulos que ajudam a trabalhar com a TCC, né, Terapia Cognitivo-Comportamental, em várias áreas, né, no luto, nos transtornos. Então é um livro que eu utilizo, né, até hoje, que eu recorro. E foi um grande privilégio, né, estar de frente com um grande nome da psicologia, né, que é uma boa referência, uma ótima referência para nós, né, e só acrescenta ainda mais, né, na pós-graduação, e você percebe como ela é rica, né, rica de profissionais, rica de materiais, porque a gente também recebe muitos materiais da pós, né. Tivemos aulas de avaliação, aulas sobre atendimento infantil, aulas sobre transtornos de ansiedade, aulas com Bernard Rangé. Nós tivemos sobre toque, né? E pânico. Sim. Pânico, né? Então é muito rico. E a gente tá só no comecinho, a gente vai para a 7ª aula esta semana, né? Então faltarão ainda muitas, né? A gente encerra ano que vem. Então, São 24. Estamos na 7ª dessa turma, né? Então eu tenho muito ainda a aprender, né? A evoluir, a errar, a acertar, a me transformar, né? Como um psicólogo. Sabe, Gui, sair da graduação e parar ali não rola. Então, na graduação, a gente passa por todas as abordagens, né? Então, você tem ali, só que você não tem um aprofundamento delas. E aí, você vai fazer a sua identificação pessoal com alguma abordagem. Então, saiu da graduação, você vai se especializar naquilo que você decidiu fazer. E fazer de tudo para você ser muito bom naquilo que você fez de escolha.
inclusive de abordagem. Não adianta, que abordar, que a linha você segue, a todas. Não dá, né? Você tem que seguir uma abordagem. Depois, dentro dessa abordagem, depois de alguns anos de prática clínica, você vai se identificar com qual público você vai trabalhar. Crianças, de que idade? Crianças e adolescentes, ou você quer só adulto, ou você quer idoso, ou você quer fazer família, casal, né? E aí dentro do adulto, por exemplo, eu vou trabalhar só com dependente químico. Então, o que é? Eu trabalho só com ansiedade. E aí você vai se especializar de novo naquele público e naquela demanda de população, então, que você quer ser especialista ou que você se especializou para aquilo. E aí, na pós-graduação, o que a gente faz? A gente pega os profissionais que são referência naqueles transtornos específicos, por exemplo, enquanto docentes, então são docentes assim, muito referenciados mesmo, só que também fazem atendimento clínico. Então, esse é o grande diferencial da pós-graduação deles, por exemplo, porque a gente coloca profissionais enquanto docentes, mas que fazem atuação clínica. Porque a pós-graduação deles é em psicologia clínica. Então, faz toda a diferença. E aí, eles têm uma imersão e é uma pós-graduação de um nível técnico bem avançado, que tem algumas aulas que eu falo, nossa, esse povo deve estar penando para aprender. E aí, outra coisa que o Matheus falou, que ele teve, né? Ele tem como referência até hoje, que é um ex-professor dele. Inclusive, ele faz parte da equipe de profissionais do ITEC, um super profissional. Ele segue a carreira acadêmica e clínica. E que ele fala, que pega no pé, dá puxão de orelha. E realmente é o perfil do professor, hoje ex-professor, também, né? Tá na pós. E eu também tive. As minhas referências das minhas professoras, orientadoras e supervisoras era exatamente este mesmo perfil do professor Márcio para você. E só que nenhum professor vai te chamar atenção, vai te dar puxão de orelha ou vai ter exigência demais se ele não vê potencial em você. Né? Então, você pode ter certeza que o professor Márcio vê potencial em você e, por isso, né, te direciona com tanto ênfase e pega no seu pé, porque assim, a psicologia é um eterno estudo. Eu faço isso há 19 anos, mas isso não significa que eu faço do mesmo jeito há 19 anos. Então, assim, é muito estudo, é muita atualização, muita. A gente tem que estar sempre muito atento. Quais os testes que estão validados, quais não, sabe? Para fazer qualquer tipo de avaliação ou intervenção que faça parte do nosso processo de intervenção também na psicoterapia. Novas abordagens que vão surgindo dentro da abordagem que a gente já trabalha, que são as terapias de terceira onda ou de terceira geração. Tudo isso com muito referencial científico e com muito embasamento de evidências. Então, assim, é um estudo eterno. Pelo menos uma vez por semana você tem que parar para fazer essa atualização, e bem como cursos extras, né? Vai contabilizando, né? Muitos cursos, muitos congressos, não só indo participar, né, como ouvinte desses congressos, mas assim a possibilidade de enviar trabalhos também. Isso tudo são ações que dá para fazer desde a graduação. Se você tiver um bom suporte de docentes ali, de supervisores, orientadores e que topam ir nessa com você, né, Matheus? E é importante, como a Eliane estava dizendo, a gente se manter atualizado, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que investir mesmo, né? Investir em estudo, investir em livros, materiais que vão agregar, né? Que vão ajudar a sua atuação,
né? Então é muito importante a gente lembrar disso. Só que, assim, a realidade, o que é que, né, o perfil acho que de 6 anos para cá, que a gente tem observado, de recém-formados que param ali, né, fazem a graduação e, infelizmente, não vão ter um sucesso nessa carreira. Não vão. Acabam tendo uma baixa demanda de pacientes, porque acabam também, muitas vezes, indo trabalhar sozinho. Acho que uma dica super legal. Tentem, né, quando saírem da graduação e forem alugar uma sala ou ir para um espaço, convide colegas da mesma profissão para irem junto. É muito bom trabalhar em equipe, é enriquecedor. Falo que o café no ITEC, ele é muito produtivo, ele é muito fértil. É um momento assim que se discute muito caso ali, tira dúvidas. Os profissionais são muito ativos. Hoje nós somos em 14 profissionais no ITEC. E o sol nasceu para todo mundo. Nem dentro de lá, nem fora de lá. Temos profissionais maravilhosos em Araçatuba que são super parceiros nossos, que a gente encaminha, indica também, não sendo do ITEC. Então, assim, não existe essa rivalidade, nem competição dentro da nossa área, pelo contrário. Então, a gente monta grupos de estudos, vem muita gente de fora, sabe? Lá para que a gente possa também aprender e dividir informações, né? E conhecimento. Tem muito profissional bom. Só que, ainda mais agora, né? Num momento de tanta demanda para nossa profissão, de tanta demanda, e que a crescente está aí, ó. Né? Sem hora para acabar. Que os profissionais, principalmente os recém-formados, têm que se debruçar em se atualizar, em se qualificar, em se especializar cada vez mais. Ter bom repertório técnico, né? Além de prático. Porque a prática, né, e a experiência na prática, você vai adquirindo conforme você vai atendendo e a diversidade de casos. Mas para isso você precisa ter demanda, e você só vai ter demanda se você for bom. E você só vai ser bom se você estudar muito. Eu acho que é um negócio que eu levo comigo. Às vezes as pessoas acham que alguma profissão tá muito concorrida, mas sempre tem espaço pra gente boa, né? Sempre, sempre. É uma coisa, e a especialização, os cursos, eu acho que é uma coisa interessante. Eu queria voltar num ponto antes, que vocês estavam falando, eu não sabia. Que existem várias linhas para você seguir. Então, eu entendo como se fossem algumas linguagens, né, de abordagem. Você podia contar um pouquinho quais que são, o Matheus também? Porque eu achei que era só uma e você seguia e... Não, são várias linhas de teoria, né? Então, de abordagens teóricas. E aí, vai muito da identificação pessoal. Peraí, vamos parar um pouquinho. Não? Ah, tá. Eu achei que ia aí, parar. dá pra continuar? Continua. Então, não vamos nem cortar essa parte. Então, são abordagens teóricas, né? São teorias que a gente se identifica pessoalmente, na verdade, na faculdade. Então, assim, os psicanalistas que me perdoem, mas peguei exame de psicanálise, era uma abordagem que eu me identificava zero. Eu, Eliane, a minha cabeça não chegava lá. E aí peguei exame várias vezes de psicanálise. Eu falava, gente, eu não vou passar na graduação por conta dessa abordagem. Então, assim, a dificuldade de compreender e de você comprar, né, aquela ideia também, né? O quanto você acredita na abordagem da sua escolha e o que faz sentido para você. E outra coisa muito importante é fazer escolha de abordagens que tem maior número de estudos científicos e de comprovação de evidência científica. Matheus, você quer falar que você está mais fresco sobre as abordagens? Assim, gente, que eu sou totalmente TCC. Vou falar. Então, na faculdade, a gente tem essas abordagens, né? Cada semestre, por exemplo,
eu tive 3 de psicanálise, né? Então, nós vimos muita coisa. Depois eu tive... Não, ele quer saber, assim, um pouco da característica de cada abordagem. Isso, exato. De cada linha. Tá, então, a psicanálise, ela trabalha mais com a interpretação do inconsciente, né? Aquilo que não é tão Palpável? Seria? que não está tanto na nossa superfície de pensamentos e tal. Então, é um estudo que foca bastante também no passado, né? Na infância daquela pessoa, para trabalhar no agora. Mas a nossa, né, a terapia cognitivo-comportamental, é uma terapia que foca no agora, né? Mas o passado também tem a sua importância. A gente pode também dar uma olhada nela também com o paciente. É uma abordagem que trabalha a ideia de que nossos pensamentos, né, podem influenciar nossas emoções e nosso comportamento. E nosso comportamento também pode influenciar nossos padrões de pensamentos e emoções. Então, a gente, nessa abordagem, a gente educa muito. Ela é conhecida como uma abordagem educativa, né? Uma abordagem também que tem uma estrutura, né? Então, e também tem muitas técnicas nela. A terapia cognitivo-comportamental, ela está dentro da psicoterapia breve. Então, a duração do tempo de psicoterapia, ela tende a ser menor do que nas outras abordagens. Principalmente por conta da base da psicoeducação ao paciente. Então, o paciente aprende a ser o seu próprio terapeuta. Então, às vezes, vai lá pontuado para trabalhar uma situação X. Aí, o que acontece? Ele acaba aprendendo no manejo daquela situação X, ele generaliza para enfrentamento de muitas outras situações. E leva isso para a vida. Entendi. Muito legal. É a terapia cognitivo-comportamental ela é mais prática, mais objetiva. Entendi, eu não fazia a menor ideia que existiam Várias abordagens. Várias abordagens. Tem outras também. E essa abordagem molda mais ou menos as perguntas que você faz, alguma coisa assim, né? Sim, sem dúvida alguma. E o que a gente leva para o setting terapêutico, né? E para aquele momento, muito do conteúdo do paciente. Então, aí a gente vai conduzindo como questionamento socrático, quando o paciente traz muitos pensamentos catastróficos. Entendi. Nossa, é uma coisa muito, muito ampla e muito... Nossa, profunda, né? Complexa, muito complexo. O ser humano é complexo, né, Sim, Gui? sim. E aí eu tô ouvindo e eu tô fazendo administração, né? E eu vejo muitas coisas que é muito importante já saber como administrador para se lidar com um funcionário, se lidar com algum erro. Que é uma coisa que às vezes a gente não aprende na escola e eu acho que seria muito importante. Você acha também que a gente devia ver alguma coisa disso na escola? Sem dúvida alguma. Até mesmo porque, assim, que nem, por exemplo, lidar com pessoas, né? A forma como você dá um comando, ou faz uma crítica, ou uma solicitação, ou um tipo de sugestão para uma pessoa com um perfil de personalidade, de funcionamento, assim é diferente do outro que tem um perfil de personalidade e funcionamento de outro jeito, né? Então, a forma como a gente também se molda para conduzir de forma mais assertiva o relacionamento com o outro, o relacionamento interpessoal. Então, só que, quanto mais a gente conhece a si mesmo, a gente consegue melhor conhecer o outro. Quanto mais a gente tem um olhar de consciência próprio, né? Você tem uma maior amplitude, uma visão mais ampla daquele que está ali na sua frente. Você consegue fazer uma compreensão melhor de quem é o outro. E aí ter a empatia e ter assertividade, melhor repertório para conduzir aquele que é só ele sendo ele. E ter menos reatividade, né? Então, assim, o outro reagir menos em você. E você preservar a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Então, ter o conhecimento. E para isso é a psicoterapia, né? Como é que você vai conhecer a si mesmo de uma forma tão profunda?
com a psicologia. Você quer falar alguma coisa, Matheus? Eu queria falar um pouco sobre, agora direcionado para quem está pensando, né, Aham. em fazer a faculdade. No começo, assim, você vai ter assuntos mais introdutórios, né, que o pessoal acha que não está muito relacionado, mas está bem relacionado, né, como biologia, né, a gente tem no começo, matemática. Estatística. Nossa, tem estatística também, Para que. psicologia? E quando eu tive estatística, eu falava, tá tudo errado. Não é possível que eu tô tendo estatística na psicologia. Foi bem no começo. Gente, não reclamem. Faz toda a diferença na hora de ler um artigo científico, os coisa. resultados, na hora que você tem que fazer o seu TCC, inclusive, seu trabalho de conclusão de curso, ou a sua monografia, ou seu artigo científico no mestrado. O que seja, faz toda a diferença, se dediquem à estatística dentro da psicologia. Que coisa. Eu não sabia. Tem. Engraçado, só rapidinho um parênteses. A gente gravou odontologia também com o meu tio, ele é ex-professor da Unesp. E ele falou que tinha estatística também. Eu falei, em odonto, por que tem estatística, né? A gente não imagina que tem, né? Tava falando, continua aí, Matheus, gente. Então, aí no começo tem pouco sobre a psicologia direta, né? Então, tem mais sociologia, né? Existem matérias também que já te expõem como fazer um trabalho acadêmico, né? Sobre as normas, questões de citação. Metodologia científica. E aí no segundo ano, pro terceiro, a gente tem anatomia, né? Neuroanatomia, neuropsicologia. Temos questões de ética também trabalhado, como eu disse anteriormente. Temos ensino sobre a psicologia social. Temos ensino sobre a psicologia organizacional. Temos sobre as abordagens, né, como foi dito. Temos os estágios, né? Eu particularmente tive estágio de observação e prática em escolas, que foi muito interessante para mim, muito enriquecedor. Tive também estágio na parte social, num chamado Lar Caminho de Nazaré, aqui na cidade. Então, a gente fazia muitas dinâmicas, né, que proporcionavam reflexões às crianças, né, relacionadas às demandas delas. Tive também estágio na residência terapêutica, né, então, são estágios, né, que aquela coisa teórica começa a fazer sentido para você. E nos estágios práticos, você precisa retomar também aquele ensino anterior, né? Que talvez você não deu muita atenção, mas agora é importante. Então, você retoma os estudos. E na prática, é o grande diferencial do curso, né? E é onde tudo vai fazendo sentido. Aquilo que você reclamava, aquilo que você não identificava. E aí tudo vai fazendo sentido. E para o pessoal não desanimar, né? No primeiro ano, que são matérias mais básicas, né? Tenha persistência pela sua escolha e não avalie o curso pelo primeiro ano. Eu acho que todos os cursos, né, são muito básicos no começo, né? As pessoas andam mais intolerantes, né? Com mais dificuldade de se frustrarem, porque criam muitos planos. Exatamente. Pode falar, Matheus. É interessante ter essas matérias no início, porque eu já saí do colegial e fui para a faculdade, né? Então, aquilo estava já um pouco consciente para mim, né? Tava fresco. Mas tem pessoas que partem para a faculdade com 40 anos, 50 anos. Então, essas matérias são muito importantes para elas também, né? Para elas retomarem aquele conhecimento que aprenderam há anos, né? Então, isso também é essencial, essas matérias. E se você for parar para pensar, quando você acaba, aquela matéria do primeiro ano, básica, sobre sociologia, sobre fisiologia, faz todo sentido e está ramificado na psicologia. Então, é bem interessante todas as matérias e estudá-las, né? Mesmo que não sejam tão à sua cara. Que legal. Gente, pra gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, da maneira que vocês quiserem, para o pessoal que está pensando em fazer psicologia, que está com a dúvida, enfim,
pode ficar bem à vontade. Eu tenho a dizer que há anos eu estou ouvindo que é a profissão do futuro, né? E realmente esse futuro ele está sempre acontecendo, ano a ano, a todo momento, a demanda está aí. Então é uma profissão assim muito promissora mesmo. E que eu também quero deixar registrado aqui para quem, né, estiver decidido que vai fazer a graduação, faça a diferença na sua graduação, né? Dê o melhor de você, profissionalmente falando, se destaque, porque você constrói a sua carreira profissional já dentro da graduação, entendam isso. Então, o que vem de oportunidade, abracem. Mas não era muito o que eu queria. Vai lá experimentar, né? Vai conhecer, vai experimentar do novo, porque você pode se identificar. Às vezes está esperando tanto por uma área específica e a hora que você vai experimentar dela num estágio, você fala, não é o que eu quero, vou mudar. Então, assim, experimentem, deem o melhor de vocês, se destaquem naquilo que vocês optarem por fazer e que se for, né, a escolha da psicologia, a gente vai ficar mais feliz ainda, porque é a nossa profissão de escolha, a minha há muitos anos e aquilo que eu faço com muito amor e que vocês tenham muito respeito ao ser humano que vai estar sempre ali, ou aquela família que vai estar ali na sua frente, demandando de você. Eu quero deixar um comentário, falas aqui, né, para pessoal que almeja fazer psicologia ou fazer uma faculdade. É muito importante, né, para sua vida aquilo. Né? Aproveite todos os momentos, todas as matérias, se jogue, né? É difícil, mas é possível, né? E você sai, né, com o tempo na faculdade, você vai se tornando outra pessoa, né? Uma pessoa melhor, mais humano, né? Com um olhar totalmente diferente daquele que você entrou, né? Quando a gente tá falando de psicologia também. E você se torna mais empático, né? Então, o olhar para a pessoa fica totalmente diferente e melhor, mais atento. Legal. Muito obrigado, Matheus e Eliane, por ter comparecido. Agradecer pessoalmente pelo apoio da ETEC. Eu que agradeço. Podvest. Não só agradecer, mas parabenizar pelo projeto, que eu achei incrível, amei toda essa iniciativa, Gui, parabéns. E que eu tenho certeza que vai contribuir de esclarecimento para tantos pré-vestibulandos, né, e as suas escolhas. E até mesmo para direcionar um pouco daqueles que estão na graduação ou saindo da graduação para as profissões diversas que você está abordando aqui. Meus parabéns, viu? Estou muito orgulhosa da gente estar fazendo parte deste momento, deste projeto. Eu que agradeço, o prazer é meu. Tentar fazer a diferença aí para algumas pessoas, facilitar o caminho. E são dificuldades no terceiro colegial que a gente tem de escolha. E não só no terceiro colegial, no cursinho, às vezes no meio da faculdade, não era isso que eu queria agora. Então, e você já se destacando na sua graduação, né? Começando aí. Parabéns. Gente, obrigado também a todo mundo que assistiu. Novamente agradecer a Helenita, ao Facu4U e a ETEC também pelo apoio ao Podvest. Obrigado, até a próxima.